Bom dia a todos. Vamos sentar mais pertinho aqui, gente, por favor. Nossa. Sentar mais pertinho, mais próximos, por favor, para a gente. Nossa, eu estou morrendo de frio. Eu errei o modelito hoje, não estou. Morrendo de frio. É muito bom poder estar de volta, poder estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande. Eu espero que a leitura esteja... Agora eu estava conversando com o Paulinho, ele está super adiantado na leitura. E eu espero que grande parte de vocês também esteja assim. Com a leitura em ordem. Vamos lá? Quem quiser pegar café, pode ficar à vontade. Estamos lá no capítulo... Paramos no capítulo 10. Vamos orar mais uma vez, pedindo instrução de Deus para esse momento. Pai querido, precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito nessa hora, nesse lugar. Aquieta o nosso coração. Que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos abertos, nos dê disposição, tira todo o sono, todo o cansaço, toda a preocupação com o que está nos atormentando, nos preocupando, e que nós possamos concentrar na Tua palavra agora, e aprendermos do Senhor e ouvirmos a Tua voz. Cuida de nós, nós te pedimos, ó Espírito Santo, fale conosco no nome de Jesus. Amém. Então estamos aí no livro de 1 Samuel, uma história muito linda, muito interessante, e nós paramos no capítulo, no momento em que Saul está começando a se mostrar, né? Era quando Samuel mostra que ele seria o novo rei. Saul, aquele homem forte, bonito, que chamava a atenção pela aparência, pela postura. E no capítulo 11, versículo 6, eu quero destacar um pequeno detalhe. Que Saul fala, e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouvia estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Ou seja, Saul nesse momento aqui, foi tomado pelo Espírito de Deus, e fala que ele ficou irado, ele ficou muito bravo, na questão contra os amonitas, e queria defender o povo de Deus. O que eu quero destacar é o seguinte, que às vezes o Espírito de Deus se apossa de alguém para fazer, para essa pessoa se levantar com força para defender o povo de Deus de alguma injustiça, de algum mal, de algum erro, de algum problema. Nós precisamos entender o seguinte, não é porque a pessoa está cheia do Espírito Santo que ela vai falar amém para tudo. É isso que eu quero mostrar. Às vezes o Espírito Santo vem e enche alguém justamente para trazer à tona um erro, um pecado, um equívoco, algo que precisa ser corrigido no meio do povo de Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso. E aí no capítulo 12, o capítulo seguinte, Samuel vem, e eu gosto do versículo 4, quando ele fala: então responderam, o povo respondendo com relação à vida de Samuel: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem nos tomaste coisa alguma das mãos, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. É o exemplo do líder íntegro. O que tem faltado muito no nosso meio, no nosso país, e infelizmente em muitas das nossas igrejas. Muitas das nossas igrejas. Dentro da igreja era o lugar que jamais poderia haver líderes que não fossem íntegros. Mas até isso a gente tem notado até dentro da igreja. E essa questão do povo olhar para a vida de Samuel e falar isso, é algo que deve marcar o nosso coração
E nós, como membros de uma igreja, como servos do Senhor Jesus, nós devemos olhar para a nossa vida e fazer essa mesma pergunta. Se as pessoas do lugar que eu trabalho, se os meus vizinhos, se as pessoas que convivem comigo me enxergam dessa mesma forma. Você é uma pessoa que não defrauda ninguém, você é uma pessoa que não oprime ninguém, você é uma pessoa que nunca tirou nada das mãos de ninguém. Então, esse tipo de integridade que a gente tem que buscar. As pessoas, quem estava falando sobre essa postura, não era o próprio Samuel falando, não, eram as pessoas que conviviam com ele, que enxergavam isso nele. E é assim que nós devemos caminhar e buscar essa vida de integridade, né? Aí nesse mesmo capítulo, Samuel fala do pecado do povo e tal, e o que eu quero destacar é lá nos versículos 20 e no 22, falando assim: então disse Samuel ao povo, não temais, tendes cometido todo este mal. Então, depois que ele relata todo o mal que o povo cometeu, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. E o 22 fala assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Então, mostrando mais uma vez que Deus sempre nos dá uma chance de recomeçar. Deus sempre nos dá uma chance de recomeçar, de nos retratar, de reconstruir, de nos aproximarmos novamente dele. Nós precisamos ter essa consciência. Tem gente que fica sofrendo a vida inteira porque cometeu um pecado lá atrás e fica se cobrando. Deus nos dá a chance de arrepender, de recomeçar, de reconstruir. Não importa o pecado que nós cometemos, não importa o erro que nós vivemos, o Senhor nos dá sempre a chance de recomeçar. E eu acho isso interessante, importante ser falado nas igrejas. Tem muita gente que vive anos com complexo de inferioridade, fica se martirizando, acha que não pode, não tem os mesmos direitos porque cometeu um erro. O Senhor nos dá a chance de recomeçar. Dos capítulos 13 até ao capítulo 15, Saul começa a revelar o seu coração. E aí o que acontece? No capítulo 13, Saul quer fazer o papel de sacerdote, o que é condenado por Deus. Ele quer resolver aquilo que não era, como diz, não era do departamento dele. Ele não foi chamado para ser sacerdote, ele foi chamado para ser rei. E aí ele está esperando Samuel chegar para oferecer sacrifícios. Não era assim? Não era o sacerdote que fazia isso? É um sacerdote ungido por Deus, só ele podia fazer aquilo. E aí Saul fala, não vou esperar. Ele está demorando e ele mesmo resolve fazer o papel de sacerdote. E o Senhor condena aquilo, mas condena de tal forma, se você olhar os versículos 13 e 14, o que acontece? Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois seria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que eu quero mostrar é que de repente a gente leu e isso passa muito batido, é o seguinte: às vezes a nossa precipitação, nossa atitude impetuosa nos custa um preço muito caro. O preço que Saul teve de pagar por ter se precipitado, não esperado Samuel e se embrenhado num caminho que não era a área dele, foi perder o próprio reino. A gente olha e fala, nossa, mas Deus foi muito severo aqui. E nós devemos olhar e falar assim, às vezes o prejuízo que nós causamos na nossa própria vida e na vida de outros, por agirmos precipitadamente, por não esperarmos o tempo do Senhor, por não observarmos as ordens, os mandamentos do Senhor, isso pode trazer um prejuízo enorme para a nossa vida.
Então, queridos, é um texto que muitas vezes a gente lê sem nos aprofundarmos muito, mas que fala algo muito sério. E de repente você está aqui nessa manhã e fala: se eu não tivesse me precipitado, ou se eu tivesse obedecido, se eu tivesse andado dentro daquilo que Deus falou para eu andar, como eu deveria andar e para eu fazer, eu não estaria experimentando o que eu estou experimentando hoje. Saul perdeu o reino por causa da desobediência. Saul perdeu a chance de ser aquele rei por tempos que a gente nem sabe quanto tempo seria, simplesmente por precipitação. E aí no capítulo 14, versículo 6, quando o filho dele, Jonatas, está numa batalha, eu gosto muito de ver o exemplo de fé, o exemplo que Jonatas nos dá nesse texto, quando ele diz lá no finalzinho: porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Para o Senhor não existe impedimento. Ai, tem muito concorrente. Ah, nós somos um grupinho pequeno. Para o Senhor isso não faz diferença. Para o Senhor não existe impedimento de livrar com muitos ou com poucos. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, o que você tem atravessado, mas o que Jonatas nos ensina aqui através da vida dele é que as circunstâncias não são impedimento para o agir de Deus. As circunstâncias nunca vão funcionar como impedimento para o agir de Deus. E aí a gente pode olhar em vários aspectos. Vamos supor que tem gente aqui que vai prestar um concurso, que vai prestar um vestibular, e a gente fala: puxa vida, é muita gente para uma... Ontem eu estava ouvindo a Luiz falar do meu sobrinho que vai prestar vestibular. Um dos lugares que ele vai prestar está mais de 200 por vaga. Então você olha assim e fala: é muita coisa. Para o Senhor não há impedimento para Ele livrar com muitos ou com poucos. Ou, ao contrário, de repente você precisa de muita gente e você se sente um grupinho pequeno, ou você se sente sozinho, você se sente fraco naquele lugar. Para o Senhor não há impedimento para livrar com muitos ou com poucos. Esse versículo está grifado na minha Bíblia, porque eu acho que nós devemos viver nessa perspectiva de que com o Senhor, não importa as circunstâncias, o agir dele não vai ser diferente. E aí no capítulo 14, tem algo muito interessante também, um voto que Saul faz. Saul sempre com aquele temperamento precipitado, né? Olha o versículo 24, no finalzinho ele fala assim: maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Saul aqui está proclamando um jejum, mas ele proclamou um jejum, mais uma vez, de uma forma precipitada, num momento em que o povo estava partindo para a guerra, os soldados no meio da guerra. Faz sentido isso? Soldado de jejum, gente? Então, quem leu o texto aí viu que os soldados encontraram, e aí, né, olha que tentação, encontraram mel, imagina, morrendo de fome, encontrar mel, mas o que Saul falou: olha, vai morrer quem comer antes dessa batalha. Duas coisas importantes. Primeira delas, nós não podemos, temos que ter prudência nessa questão de jejum. Não podemos pedir para uma pessoa que está internada no hospital lá, mal, falou: você vai ter que fazer jejum para você melhorar. Ou então o cara no dia de uma competição, um atleta, um jogador, imagina, olha, para você ganhar essa vida. Não é o momento. Nós temos que ter bom senso com relação a isso. Mas nós precisamos buscar uma vida de jejum. Nós precisamos buscar uma vida de jejum. Essa semana eu estava participando, final de semana passada, foi muito bom, estava em Goiás falando num congresso lá de mulheres, foi maravilhoso, uma delícia
como diz, acho que foi o Adriano, perguntou, e aí, comeu muita comida goiana, e depois fui para Minas, muita comida mineira, então foi uma maravilha. E uma das coisas que a gente estava falando no Congresso de Minas Gerais era o quanto se fala pouco dentro da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana, sobre jejum. O quanto isso é pouco estimulado. E nós precisamos ter uma vida de jejum. Jesus nos dá vários exemplos de uma vida de jejum e oração. E o jejum é aquele tempo que você separa para falar, Deus, eu vou deixar tudo que o meu corpo necessita, porque é claro que nós precisamos de alimento, para eu separar um tempo do meu dia, um tempo da minha vida, para estar em oração, para falar com o Senhor. O Senhor vai ser o meu alimento. O Senhor vai ser o meu pão. O Senhor vai ser o meu deleite. Eu quero estar perto do Senhor. Jejum é para isso. E nós precisamos buscar ter uma vida de jejum, ter uma vida de oração. Não podemos faltar com bom senso como fez aqui Saul. Mas nós, como crentes, como servos do Senhor, nós precisamos aprender a desenvolver, a ter uma vida de jejum. Eu acho graça a um irmão meu irmão caçula, quando ele era bem jovenzinho assim, devia ter o quê? Uns 12 anos, uma coisa assim. E a gente, na nossa igreja, nessa época ele frequentava a mesma igreja, nós frequentávamos a mesma igreja, e o pastor proclamou um jejum. Gente, nós vamos fazer um jejum, convidou quem quiser participar, tá? Vamos participar desse jejum. E ele falou, eu vou participar desse jejum, todo animadinho. Mas era praticamente uma criança, né? Aí ele acordou no dia do jejum e falou assim, olha, pensando bem, eu vou tomar café da manhã, e aí eu vou começar a fazer o jejum mais tarde, a partir do café da manhã. Tudo bem, então tá, minha mãe falou, fica de boa aí, né? Tomou o café da manhã e tal. A hora que deu lá pelas 9, 10 da manhã, ele falou, eu pensei melhor, eu vou começar depois das 10. E fez o lanchinho. Quando chegou a hora do almoço, ele falou assim, vou fazer jejum só à tarde, vou almoçar. Almoçou, resultado, almoçou, lanchou. E o jejum dele foi para o beleléu. Mas é uma criança. É uma criança. E nós precisamos nos disciplinar e falar, Deus, eu quero disciplinar a minha vida. Eu quero ter uma vida com maior intimidade com o Senhor. E o jejum faz isso conosco. Capítulo 15, no versículo 3, tem uma história muito interessante e que eu acho que a gente precisa olhar com muito cuidado. Deus dá uma ordem para Saul nesse versículo, que era para ele ferir a Amaleque e destruir totalmente tudo que tiver, e não era para poupar nada. Era para matar homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e velhos, camelos e jumentos. Em primeiro lugar, isso nos choca, né? Nos assusta. Estava conversando com o Paulinho hoje de manhã, ele falou, como pode tanta matança, tanta coisa? Isso nos choca e nos assusta. Mas, e aí, o que Saul faz? Saul, a hora que chega lá e vê aquelas coisas, versículo 9, e Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Olha, o que não for bom aos nossos olhos, o que não for bonito, nós vamos matar. Mas o que for bonito, ovelha gorda, boi, aquilo que for forte, nós vamos trazer para nós. E não era essa a ordem do Senhor. E de repente a gente fala, por que Deus foi tão duro com aquele povo? Se você for lá no capítulo 17 de Êxodo, lembra que nós passamos por aí? Versículo 14, 17 e 14, é o seguinte: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu.
O que está acontecendo aqui? Amaleque pelejou contra o povo de Israel quando eles estavam no deserto, num tempo de aflição, no tempo de angústia, e eles precisavam passar por lá. E Amaleque, o povo de Amaleque se levanta contra o povo que Moisés estava dirigindo. E aí Deus, no versículo 14, falou para Moisés o quê? Escreve o que eu estou dizendo. Eu vou riscar esse povo totalmente da memória. Quer dizer, eu vou acabar com esse povo, não vai sobrar ninguém. E aí, se você olhar em Deuteronômio, vai lá, Levítico, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 25. Nos versículos 17 a 19, olha o que acontece. Amaleque será destruído. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti. Quando estavas o quê? Abatido e afatigado, e eles não temeram a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. É incrível como a palavra de Deus não volta atrás. Lá, quando estava com Moisés, ele falou, olha, eu vou destruir esse povo. E aqui conta com mais detalhes como o povo de Deus se encontrava na hora em que eles foram atacados. Eles estavam, no versículo 18, abatidos e afatigados. E na hora do abatimento e na hora da fadiga, veio Amaleque e atacou o povo de Deus. E aquilo para Deus doeu de forma tão profunda que ele falou, não vou me esquecer disso. E ele falou, quando vocês estiverem, quando? Na terra, no sossego, depois que vocês conquistarem tudo, eu vou me vingar. Deus tem os propósitos e o tempo certo de realizar as coisas. Sabe aquela pessoa, aquele inimigo, aquele que te ataca quando você se sente abatido e em fadiga? O Senhor está vendo e o Senhor virá para nos defender. O que nós precisamos é saber que nós temos um Deus que nos defende. Nós temos um Deus que vem para nos socorrer no tempo do nosso abatimento. E aí por isso que a gente olha aqui e fala, nossa, mas como Deus está tão severo com esse povo? Essa promessa já tinha acontecido lá atrás. Lá atrás. E agora, por mais que a gente já leu a Bíblia e já estamos aqui, a gente já nem lembrava mais disso. Quem lembrava disso? A gente não se lembrava. Deus não se esqueceu. E justamente quando o povo está lá na terra prometida, como ele falou é para destruir. E Saul faz do jeito dele, né? Não, que dó matar uma ovelha boa, bonita desse jeito. Nem pensar. Vamos guardar isso daqui. Vamos guardar tudo. Só que aí passa um tempo, quem é que chega lá? Samuel, o profeta Samuel. E o Senhor revelou a Samuel que Saul não tinha feito como ele havia pedido. 15:11, olha lá, ó. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite e clamou ao Senhor. O que acontece aqui? Duas coisas muito importantes. A gente olha e fala assim, nossa, tão interessante Deus revelar a Samuel o que estava acontecendo. Mas como é que Deus revelou a Samuel o que estava acontecendo? No momento de oração, no momento de busca, depois fala que durante toda a noite ele clamou ao Senhor. É muito distante da nossa realidade, essa intimidade e essa busca que a gente vê na vida dos homens de Deus. E tem muita gente hoje ainda que é assim, que busca o Senhor. Às vezes a gente quer que Deus fale, que Deus fale, que Deus fale, mas nós não queremos investir tempo da nossa vida, do nosso dia, da nossa noite, da nossa madrugada,
para poder ouvir a voz do Senhor. E quando nós investimos tempo, o Senhor nos revela. Vou contar uma experiência que aconteceu essa semana. Nesse congresso que a gente estava lá em BH, fica num hotel longe da cidade, uns 60 quilômetros da cidade. E é difícil você conseguir, se você não tiver de carro ou com tudo organizado, é difícil você conseguir voltar para a cidade, principalmente como aconteceu com uma mulher que estava lá. Ela foi de ônibus com a turma, só que de lá ela ia sozinha para outro lugar, então ela tinha de ir para o aeroporto. E aí aparece carona tal, mas por incrível que pareça, ela não tinha conseguido uma carona até o dia anterior à noite, na quinta-feira. E ela precisava estar no aeroporto às 11 da manhã. Ela estava muito preocupada, e uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e aí ela correu atrás, não conseguiu nada, e acordou de madrugada para orar. Ela e o marido dela orando: Deus, como é que eu vou para lá? Eu preciso arranjar uma saída. Como que eu vou conseguir? Todos os carros, todos os lugares, os ônibus que eu procurei, todas as vans estão lotadas. Eu não consigo, o que eu vou fazer? E quando a gente levantou de manhã, minha irmã também estava participando desse congresso. Aí ela falou assim: mais uma mulher vai com a gente na van, que a gente tinha alugado uma van para voltar. Mais uma mulher vai com a gente na van. Nossa, ela ficou tão feliz na hora que eu falei que tinha carona, que ela saiu pulando. Eu falei: sério? Saiu pulando de alegria. Eu falei: nossa, ela estava em apuros mesmo. E depois, quando ela estava com a gente na van, ela foi contar como foi a história. Que nessa hora que ela estava orando de madrugada: Deus, o que eu faço, o que eu faço? Ela disse que sentiu Deus falando para ela: olha, amanhã de manhã, a hora que você for tomar café, hoje de manhã, a hora que você for tomar café, você procura uma mulher de cabelo curto e blusa verde. E essa mulher de cabelo curto e blusa verde, ela disse que foi tomar o café da manhã e está lá, procurando essa mulher de cabelo curto e blusa verde. De repente entra minha irmã, de cabelo curto e blusa verde. E aí ela chegou e falou: escuta, você está indo para Confins? Estou. De que você está indo? De van. Mas todas as vans estão lotadas. Não, na nossa tem vaga. Na nossa tem 2 vagas. Se você aí por isso que ela saiu daquele jeito, festejando, glorificando o nome de Deus. E é tão interessante que quando ela contou essa história, minha irmã falou assim: nossa. E eu ontem à noite, que minha irmã é muito organizadinha, né? Ontem à noite eu tinha separado uma blusa vermelha para eu vestir. Quando eu acordei e olhei, falei: eu acho que eu vou pegar outra blusa. E a blusa a verde estava meio amarrotada. Ela falou: será que eu ponho essa blusa meio amarrotada? E o marido dela falou: não, coloca essa mesmo, vai com essa aí, tá ótimo. E ela vestiu aquela e foi. Deus responde às nossas orações. Deus revela a nós coisas quando nós dedicamos tempo, assim como Samuel, uma noite inteira buscando ao Senhor. Revelou a Samuel durante aquele tempo de intimidade. Queridos, como nós precisamos buscar intimidade com Deus e oração. Como nós precisamos dedicar mais tempo da nossa vida em intimidade. Abrir nosso coração para Deus e falar tudo. Tudo que nos preocupa, tudo que nos incomoda, mas também tudo que alegra o nosso coração. E trazendo à nossa mente e à nossa boca gratidão, louvor, bendizer o Senhor por tudo que Ele tem feito. Quanta coisa Deus tem feito, quanta coisa Deus tem dado. Mas a nossa tendência é olhar só o que Ele não fez, o que Ele não deu, o que eu queria, o que eu acho que está faltando. E aí a gente começa a ficar amargurado e achar que nós temos um Deus tão limitado. Deus faz tanto na casa do outro, na vida do outro e na minha. E Deus nos abençoando e nos sustentando. No capítulo 15, ainda versículo 22, o que diz Samuel? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto para... Porque daí, qual foi a desculpa de Saul? A hora que Samuel falou: mas parece que eu estou ouvindo uns balidos aí de cabra, de ovelha. Aí Saul fica apavoradinho, falando: não, mas eu trouxe isso para
oferecer como sacrifício ao Senhor. Nossas desculpas, né? A gente está sempre arranjando uma desculpa para os nossos erros, para as nossas falhas, para o nosso pecado. E Saul, da mesma forma, falando, não, mas eu peguei essas ovelhas para sacrificar ao Senhor. E a resposta de Samuel foi, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Como o nosso país precisa saber disso? Às vezes a gente olha aí pessoas subindo escadas de joelho, pagando promessa de ir de uma cidade para outra, a pé, judiando de criança pequena, sacrifícios. Mas o Senhor pede obediência. Obediência. O obedecer é muito melhor do que sacrificar. Nós não podemos nos esquecer disso. Uma vida de obediência vale muito mais do que a oferta de qualquer sacrifício. E no versículo 33 ainda desse capítulo, fala que no finalzinho, Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Samuel falou, Deus falou que era para matar, matou o rei, acabou com tudo e acabou com a história desse povo, apagou do jeito que Deus falou que faria. Certo? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Capítulo 16, aí vem a unção de Davi e sua apresentação à corte, né? Versículo 7, esse versículo é maravilhoso, quando Samuel está lá na casa de Jessé e ele começa a apresentar os filhos tal, e entra logo aquele filho bonito, né? Eliabe, diz que Eliabe era grande, bonito, chamativo, era um homem assim, de passar e as mulheres falarem, uau, né? Era desses rapazes que entram assim e as meninas ficam todas animadas. Era assim que era Eliabe. E ele era tão assim, tinha uma aparência tão boa, que impressionou até o profeta. Porque ele tinha muito do perfil de Saul. Que a Bíblia fala que Saul, que nós vimos, os homens todos batiam, ninguém passava do ombro de Saul. Quer dizer, ele era um super-homem, daquele que chega e marca presença e chama atenção. E aí, quando Samuel olha e fica impressionado, né? Ele fala, nossa, certamente é esse. Tem tudo a ver, olha que homem, olha que imagem, olha que presença. E aí o Deus fala, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor está vendo o meu coração, o seu coração. E como nós nos preocupamos com a aparência? Como nós nos preocupamos com a aparência? Com a maneira que as pessoas nos enxergam, com a maneira como as pessoas nos veem, e nós nos esquecemos, o Senhor vê o coração. O que Deus tem visto no nosso coração? O que Deus tem enxergado dentro de nós? O que tem chamado a atenção de Deus? E aí o que acontece? Manda, passa todos os filhos, não é nenhum, ele fala, mas não é possível. Não tem mais nenhum. No versículo, daí ele manda falar, olha, eu tenho um filho aí que está apacentando ovelha. O pai de Davi não se deu trabalho nem de trazê-lo, porque falou, nunca que esse menino vai ser. Coitado Davi. Primeiro que ele era o caçulinha, vocês sabem como é caçulinha, né? Caçulinha a gente acha toda a vida, os pais acham que toda a vida é bebê. Então está lá, caçulinha, não, ele não tem como, ele está lá olhando a ovelha. Quando entra, manda chamar, eu imagino que chega o Davi suadinho, né? Estava lá olhando atrás das ovelhas, cuidando, a Bíblia fala, atrás das malhadas, né? Cuidando das malhadas, ele está lá e chega ele suadinho, descabelado, né? Transpirando, imagina, correu, e chega aquele ruivo, de belos olhos, de boa aparência, mas pequeno. E aí quando ele aparece na frente de Samuel, Deus fala, esse é o homem. Esse é o coração que eu quero.
É o que está dentro desse homem, o que está dentro dessa pessoa que me agrada, que me enche de alegria. E aí no versículo 13, Samuel toma um chifre de azeite e unge diante dos irmãos Davi, né? E o Espírito do Senhor se apossou de Davi. É importante destacar que isso aqui foi uma confirmação e não foi ainda a unção como rei, né? Foi uma confirmação. Davi recebe o Espírito de Deus e o mesmo Espírito está à nossa disposição nos dias de hoje, para nos dar o poder de cumprir aquela tarefa que Deus confiou nas nossas mãos. E aí, a partir desse momento, começa algo extraordinário na vida de Davi. Capítulo 16, o versículo 18, mostra que Saul começa a ser atormentado por um espírito, e aí ele fala assim, eu preciso de alguém para me ajudar. E aqui no versículo 18 fala uma das qualidades de Davi. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então essas qualidades de Davi aqui, mais uma vez, hein, meninas, pensa bem, ó, músico, forte. Eu estava comentando, acho que ontem com o Jonas. Falei, Jonas, o cara toca um violãozinho, as meninas já ficam tudo loucas, aprende a tocar alguma coisa. Então, músico, forte, valente, corajoso, sério, de boa aparência e o principal, crente, tinha o Senhor no coração. Era um partido e tanto, né? Esse era Davi. Agora, nesse versículo 14 aí, fala, tendo-se retirado Saul, um espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Estudiosos acreditam que a presença do Espírito de Deus, que conferia poder e validade a Saul, deve ter sido removida, né, naquela ocasião da sua rejeição, quando no capítulo 15, lá versículo 26, fala, o Senhor o rejeitou, não tornará contigo, né? E já se retirou de ti, para que não seja, naquele momento, saia aquele espírito da unção, e ele é tomado por esse espírito, né? Um espírito maligno, que na palavra hebraica pode descrever algo que perturba, que aflige, que é danoso, seria uma espécie de opressão. Crente pode ficar oprimido? Sim. Crente não fica possesso. Crente pode sofrer opressão? Pode sim. Espíritos malignos, coisas pesadas podem oprimir. É uma coisa que vem de fora para dentro. E a possessão é de dentro para fora. Então, quando ele ficava oprimido, afligido por esse espírito, eles traziam quem? Davi, que era esse cara aí que a gente viu, e tocava assim. Que Deus liberou. Assim como Deus liberou, quando a gente estiver estudando Jó, o espírito maligno, o diabo, para poder tocar na vida de Jó. Deus libera. Não, da parte de Deus. Quer dizer, Deus fala, dou autorização, pode ir. Ele suporta, ele pode, ou ele merece, ele precisa passar por isso. Deus dá esse tipo de autorização. E a gente vê isso com muita clareza quando a gente olha o livro de Jó. Quando a gente olha, muitas dúvidas com relação a isso vão ser sanadas quando a gente estiver estudando o livro de Jó. Ok? Ah, sim. A gente vai ver muitas vezes isso aqui na hora que Deus está mexendo com esse povo, né? O Senhor se arrependeu do bem que tinha feito, o Senhor se arrependeu do mal que tinha feito. Nós vamos ver versículos assim. O Senhor, e aí a gente fala, mas Deus se arrependendo? Como que é isso? Como que isso funciona? Na verdade, eu não sei se nós não temos uma palavra na nossa tradução, na nossa língua, para poder expressar essa mudança de planos de Deus, ou se a gente não tem, na verdade, uma explicação convincente com relação a isso.
mas que Deus muda o plano dele. E a expressão que é usada fala que Deus se arrependeu. A gente viu isso lá na Arca de Noé, quando fala, e Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Lembra disso? Então nós vemos algumas vezes na Bíblia essa expressão, Deus se arrependeu, e eu na verdade não sei explicar para vocês se é uma questão de palavras mesmo, de vocabulário que nos falta para a gente expressar, ou se é uma maneira de dizer que Deus de fato mudou de ideia. Como? É difícil da gente entender, né? Essa questão de falar, Deus se arrependeu, Deus mudou de ideia, mas o que a gente vê isso acontecer em vários momentos aqui. A gente vê Deus mudando de ideia quando alguém ora, né? A gente olha isso pedindo, quando a gente vê Abraão orando pela cidade de Sodoma e Gomorra, e ele orava e falava assim, até ele falar, se tiver 10 justos, o Senhor não vai destruir? Ele fala, não, eu não destruirei se tiver 10 justos. Ou seja, Deus mudando o que ele tinha planejado por causa de uma oração. Isso é profundo, isso é teologia muito profunda. Isso aí a gente tem que estudar no mestrado, isso aqui é só graduação, viu? Vamos passar para frente. Escuta, aí no capítulo 17, começa uma fase espetacular na vida de Davi. Davi, no versículo 4, fala que surge o desafio de Golias, né? Golias era aquele filisteu que era gigante, e quando eu era criança, puxa vida, gente, a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente professor de criança, pais, mães de criança, nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente fala, e aquele gigante, eu pensava, Davi desse tamaniquinho, e um gigante assim, igual um prédio. Eu pensava que fosse assim, do jeito que me contava, que me ensinava. Golias era um homem muito grande. Mas Golias era um homem de mais ou menos uns 2,20 metros, 2,30 metros. Ele não chegava a 3 metros, 4 metros de altura. Não era tão grande assim. Tem algumas bíblias que falam que Golias tinha 2,20 metros. Essas bíblias na tradução fala que Golias tinha 2,20 metros. Eu imagino que ele tivesse um pouquinho mais. Eu imagino que ele era, porque 2,20 metros hoje é até comum, né? Mas eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de estar perto de uma pessoa de 2 metros? Levanta a mão, quem já teve oportunidade. Como é que a gente se sente? Nossa! Eu lembro do meu irmão mais velho estava uma vez, quando a gente morava em Franca, a gente tinha alguns amigos, gente na igreja que era do time de basquete, da seleção, e tinha um que o Josué tinha 2,12. E aí um dia a gente foi no treino e tudo assim, 2,5, 2,12, e ele falou assim, nossa, é uma sensação tão ruim que eu não me sinto nem homem perto desses caras, de tão grande que eles são. Então você se sente muito pequeno. Eu imagino aqui, é só fala. Na NVI fala 2,90. Então nós vamos deixar esse negócio assim 2,5, né? Que tem gente que fala 3, tem a linguagem de hoje fala 2,20. Vamos pôr assim mais, só para você ter uma ideia, 2,5. Gente, 2,5 é muito homem, né? É grande demais. E ele chegava e falava, fez um desafio. Para que a gente ficar lutando os exércitos todos? Não. Um homem. Basta um homem de vocês e luta comigo. Se eu ganhar, vocês vão ser nossos escravos. Se ele ganhar, nós seremos escravos de vocês. E a Bíblia fala que isso aconteceu por 40 dias, esse desafio. Pensa bem. Juntava aquele monte de homem no vale. Eu tinha muita vontade de ir nesse vale, mas esse vale hoje é uma região tomada por rebeldes, ninguém põe o pé lá, ninguém vai lá, é uma região de conflito. Então, o exército aparecia lá no final do dia, e aí o Golias falava, cadê o homem, gente? Cadê o
vem! E desafiando, e todo mundo apavorado. O que a gente vê aqui? No capítulo 17, versículo 23, aparece Davi, que nos versículos anteriores, os irmãos mais velhos estão lá vivendo essa realidade. Davi cuidando de quem? Das ovelhas. E o pai dele fala: Davi, você vai levar lá para os seus irmãos queijo. Aí o povo fala que Davi era mineiro, né? Leva o queijo, leva pão, leva não sei o que lá, e traga para mim notícia. Eu quero saber como é que está essa guerra. Não é igual hoje, né? Que a gente fica sabendo de tudo em tempo real. Imagina a preocupação desse pai. Como estão as coisas? E aí manda Davi. Davi chega lá, e no momento que Davi chega, é exatamente a hora que Golias está fazendo o desafio que os soldados estavam ouvindo há dias. E Davi está ali conversando, pegando notícias com os soldados. De repente aparece Golias e fala esse finalzinho do versículo 23. E falou as mesmas coisas que antes falara. Só que agora quem ouviu? Davi. Davi ouve. E isso faz toda a diferença. Davi nos dá exemplo de que ele era um homem que não se calava quando ouvia um absurdo ou uma afronta contra o Deus que ele servia. E aí o versículo 26, ele fica indignado e no finalzinho ele fala: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele fala: quem esse homem está pensando que ele é para afrontar o exército de Deus? Gente, maior é o que está conosco, era isso que Davi queria dizer. Quem esse homem pensa que ele é para afrontar o exército do Senhor dessa forma? E aí, no versículo 28, o irmão dele, Eliabe, aquele bonitão, né? Diz que a ira do irmão subiu contra Davi, ficou muito nervoso e falou assim: o que você está fazendo aqui, moleque? O que você está fazendo aqui, menino? Era o caçulinha, era um menino, a Bíblia deixa isso muito claro, que ele era novo e pequeno. E ele fala: com quem que você deixou aquela meia dúzia de ovelha lá que você tem que olhar no deserto? E aí o irmão dele fica muito, muito bravo com ele. Duas coisas que eu gostaria muito de destacar aqui nesse versículo. Primeiro, Eliabe zomba de Davi. A hora que ele fala: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Elas eram poucas mesmo, a Bíblia fala aqui. Mas Davi era um menino sério. Apesar de poucas as ovelhas, olha o versículo 20 desse mesmo capítulo. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. Eram poucas, mas ele era um responsável. E ele cuidava do pouco que Deus tinha colocado na mão dele. Cuidado com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, principalmente de trabalho, e você não é responsável com aquilo. Ou trabalho secular, ou trabalho na igreja. Acordei tão cansado, fui dormir tarde demais, não vou na escola dominical. Ué, mas você não tem uma classe? 2 alunos. Os pais cuidam e viram para o canto. Cuidado com as ovelhas que Deus tem colocado na sua mão, com as responsabilidades que Deus tem colocado na sua mão. Elas podem ser poucas, mas elas são preciosas, valiosas, importantes, e o que vale é a responsabilidade do seu coração. Davi nos dá o exemplo de responsabilidade. Davi nos dá o exemplo de que nós devemos ser sérios, muito sérios, com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para a gente fazer, seja isso grande ou pequeno. E outra coisa muito interessante nesse pedaço, nesse texto aqui, na reação do irmão dele, é que mostra que quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos cansados, quando nós estamos em batalhas, uma simples pergunta pode nos desequilibrar. Que Davi vira para o irmão e fala assim, olha o versículo 29, respondeu Davi: que fiz eu? Eu só fiz uma pergunta. E o irmão dele já começou a falar, traduzindo, né? Você é um menino, você só cuida de ovelha, você não entende de guerra,
E ele ainda fala, ó, eu conheço a sua maldade, sua presunção, você veio aqui só para ficar fofocando, para saber o que está acontecendo. Quer dizer, ele desatou o saco e ficou bravo demais com Davi. E Davi fala, o que é isso? Eu só fiz uma pergunta. E isso serve de exemplo para a gente. Às vezes no nosso dia a dia, dentro da nossa casa ou no nosso trabalho, uma pessoa faz uma simples pergunta para a gente e a gente já sai com 5 pedras na mão. E briga e solta os cachorros e vai mordendo, né? E a pessoa fica super ferida, sem graça, machucada. E a gente tem que, em primeiro lugar, olhar para a nossa vida. Será que a gente não está como Eliabe estava aqui? Sob pressão, cansados, vivendo um tempo de batalha. Vamos olhar primeiro para nós. E será que não tem jeito? Não, eu estou assim, estou sob pressão, eu estou cansada, estou no meu limite, eu estou estressada, eu não estou aguentando. E não tem jeito de mudar isso? E não tem jeito de diminuir essa pressão? Será que não tem jeito de diminuir essa carga? Não tem jeito de reavaliar sua vida, reorganizar para você ter mais qualidade de vida e saber lidar com aqueles que vivem com você na intimidade? Para você não soltar os cachorros com ele diante de uma única pergunta? Tem gente que dá choque o dia inteiro. Tem gente que segura as pontas no trabalho. E aí chega em casa, ninguém pode falar nada que explode. E ainda fala, tem que engolir sapo o dia inteirinho no meu trabalho, e agora aqui também eu ainda... Ué. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado e avaliar a nossa vida. O que pode ser mudado? O que pode ser alterado para que eu tenha mais qualidade de vida e não descarregue todo o meu sofrimento, toda a minha angústia sobre a vida de outras pessoas. E aí vira toda aquela confusão. A notícia corre, ó, diz que tem um menino aí que quer lutar e tal, e vai parar nos ouvidos de Saul. Quando Saul encontra com Davi, ele ficou bem desanimado. Ele fala, o menino é novo. O menino é novo. Mas não apareceu ninguém. Como diz, quem não tem cão, caça com gato. Foi mais ou menos assim que Saul deve ter pensado. Falou, nossa, vamos acabar com esse menininho. E daí Saul quer dar um jeitinho, mais uma vez, né? Pega a couraça dele, vai, né? E nada disso. Davi fala, gente, não consigo nem andar com esse negócio. A Bíblia fala que ele não conseguia nem andar, nem se locomover com aquilo. E ele decide, então, usar a simplicidade das armas de Deus. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, ele tinha costume com aquele cajado, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor. Então, a simplicidade das armas de Deus. O que você tem nas mãos? É a mesma coisa que Deus fala para Moisés. Moisés tinha um cajado. É isso que você vai usar. Como que Deus luta com Gideão? Vence a batalha com aquilo que ele tinha nas mãos. Simplicidade das armas de Deus. Deus usa aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe usar, aquilo que a gente sabe manusear. E Ele pode fazer grandes coisas. Quantas vezes a gente não faz as coisas que a gente fala, eu não toco igual fulano. Na nossa igreja não tem isso. Se tivesse uma estrutura assim boa, nossa, mas aí você ia ver eu trabalhar. Deus usa o que você tem nas mãos. Deus usa o que nós temos nas mãos. E Davi, com essas armas, vai enfrentar o gigante. Diz que esse gigante aí, que nós colocamos ele com 2,5 metros, diz que a couraça que ele usava, que era mais ou menos, gente, 60 quilos. Imagina, 60 quilos é muita coisa. O homem era muito forte. 60 quilos, e diz que só a ponta da lança que ele segurava pesava 7 quilos. Você imagina, dá para imaginar você segurando alguma coisa assim, que a ponta é 7 quilos? Pega um saco de arroz, né? 5 quilos aquilo, não é? 5 quilos, só a ponta lá, 2 a mais. Então dá para você entender a dimensão da força, da estrutura, da imagem que Davi tinha diante, e os soldados. Não era à toa que eles tremiam. Não era à toa que eles ficavam assustados.
E às vezes são coisas assim tão grandes que surgem diante de nós. E a gente olha e fala: como eu sou pequenininho, Senhor. Como eu sou insignificante. Olha o tamanho disso daí. Olha a grandeza disso. Como eu vou vencer esse desafio? Como eu vou vencer essa enfermidade? Como eu vou vencer essa perda? Como eu vou vencer esses concorrentes? Como, Senhor? Olha o meu tamanho. Olha o que eu tenho nas mãos. E Davi não se preocupa com isso. Davi parte para a batalha daquele jeito, com as armas que ele tinha. E ali diante daquela situação toda, no versículo 42, a hora que Golias vê, olhando o filisteu e vendo Davi, o que ele fez? O desprezou, por conta era moço ruivo e de boa aparência. Por que vocês mandaram esse Mauricinho para lutar comigo? Olha bem, quem vocês mandaram para lutar comigo? Diz que ele o desprezou. Foi desprezado pela aparência. Davi não se enquadrava no estereótipo de guerreiro da época, né? Não tinha nada a ver, era uma coisa que não batia. Mas olha o que ele diz no versículo 45. Davi olha para aquele filisteu e fala: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu vou contra você, não é na minha força, não é no meu poder, mas é em nome do Senhor dos exércitos. E a vitória dele seria em nome do Senhor dos exércitos. E aí no versículo 49 é bom esclarecer que a pedra não mata Golias, a pedra derruba Golias. Isso também, quando eu era criança, me ensinaram: a pedrinha, pum, matou. Não matou. O que acontece? No versículo 49, a pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Aí o que acontece? Davi, no versículo 51, lá no final, ele pega a lança do próprio filisteu e o que ele faz? Corta a cabeça, corta o pescoço dele. Então foi isso que aconteceu. Ele foi, a morte dele foi o pescoço que ele cortou. A própria espada o matou. E eu queria terminar aqui nesse capítulo deixando algumas coisas que eu acho importante aqui com relação à vida de Davi e esse episódio. Primeiro, a fidelidade de Deus no passado encorajou Davi a partir para essa batalha. Quem lê o texto aqui, vê lá no versículo 36, quando ele está conversando com Saul, ele fala: não, eu já matei leão, eu já matei urso, eu já lutei. Então, as vitórias do passado encheram o coração dele. Sabe aquele texto de Lamentações? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É isso que nós devemos fazer na hora das nossas lutas. Senhor, aquele ano, aquela vez, naquele momento o Senhor me ajudou. O Senhor é o mesmo, o Senhor vai me dar vitórias. O Senhor pode me dar mais uma vitória. Então, trazer à memória a vitória. E segunda coisa que eu acho importante, quando nós estamos diante das batalhas que nos parecem impossíveis, nós devemos nos lembrar que elas pertencem a Deus. Aqui ele deixa bem claro, a hora que ele vai partir para cima de Golias, lá no versículo 45 ele diz: você tem afrontado a Deus. Então eu estou indo em nome do Senhor Deus, e é Ele que vai nos dar a vitória. Quando nós estamos no lugar que Deus nos colocou, quando nós temos consciência que nós estamos exatamente no lugar que Deus nos colocou, essas batalhas que nos parecem impossíveis vão se tornar coisas que nós sabemos que nós podemos vencer, porque o Senhor, nós estamos lutando a batalha do Senhor. Você está no lugar que Deus te colocou, que Deus queria que você estivesse? Não tenha medo das batalhas e dos gigantes que se levantam na sua frente, na sua direção.
porque o Senhor é quem vai dar a vitória. Ai, se Deus quiser, semana que vem a gente termina esse livro de 1 Samuel. Eu estou muito enrolada, reconheço, mas é porque tem umas coisas que eu não quero passar por cima. Eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, lembrar das nossas batalhas, daquilo que a gente tem vivido e experimentado. E eu não sei qual é a batalha, qual é o gigante que você vai ter que enfrentar exatamente essa semana. De repente, essa semana você fala: Senhor, eu tenho um gigante para enfrentar essa semana. Uma entrevista, a conversa com alguém, você precisa tratar algum problema, alguma coisa que você fala: isso é um gigante. E eu estou me sentindo tão pequeno diante disso. Vamos nos colocar de pé e orar e pedir para Deus nos dar a vitória. Pai de amor, quantas vezes nos sentimos pequenos, miseráveis, incapazes, limitados diante dos desafios que são colocados na nossa frente. Ó Deus querido, nos ajude a lembrar que o Senhor é o Deus que nos dá a vitória, que contigo nós somos mais que vencedores, que apesar das armas que muitas vezes nós temos, nós temos armas tão simples nas nossas mãos, essas armas podem ser usadas pelo Senhor e podem nos dar a vitória. O Senhor é o Deus do improvável, o Deus do impossível, o Deus que aos nossos olhos, parece tão, aquilo que parece tão grande, para o Senhor é pequeno. Para o Senhor é possível. Para o Senhor não existe nada que seja grande demais. E eu quero colocar, ó Pai, diante do Senhor, a cada uma das pessoas que essa semana precisa enfrentar algo que, de fato, é grande. Talvez um diagnóstico, talvez um tratamento, talvez uma conversa séria com alguém, uma mudança. Em nome de Jesus, dê coragem, dê a convicção de que perto está o Senhor, de que o Senhor é Deus que pode nos dar vitória nas nossas batalhas e que não existe Golias que seja maior que o teu poder, não existe gigante que possa ser mais forte, mais capaz do que a tua graça, do que a tua misericórdia e do que a tua força que opera em nós. Não nos deixe esquecer, ó Pai. Maior é o que está em nós do que qualquer coisa que possa nos atacar e nos atingir. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Que Deus nos abençoe. Boa semana, boa leitura. E semana que vem, se Deus quiser, a gente termina Samuel, tá? 1 Samuel. Beijão pra vocês.